Olá, muito boa tarde, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas, aqui nos nossos boletins. Neste momento, o destaque é para o setor sucroenergético, é para as informações do mercado de açúcar etanol. E para a gente entender melhor todo esse cenário durante essa semana de oscilação do mercado, quais são as previsões aí para as cotações do mercado, né, e dando um panorama ao produtor também, conversamos então com Andy Duffy, que é estrategista global de açúcar do Rabobank. Andy, boa tarde. Boa tarde, Jonatas. Boa tarde. Bom, Andy, falei aqui aos nossos internautas, né, em relação ao mercado de açúcar e etanol. Vamos começar então pelo açúcar, né? A gente tem aí a safra brasileira tendo início agora de fato nesse mês de abril, mas a gente vê que ainda, de certa forma, os impactos desse início de safra no Brasil ainda estão limitados, né, Andy? Tanto no açúcar quanto no etanol. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeito, Jonatas. Eu acho que ao lado de açúcar, eu acho que o assunto é o seguinte, eu acho que aqui dentro do Brasil, o setor está muito ciente do risco climático que todos esses meses de seca no passado trouxeram para a safra que acabou de começar. Então, dúvidas a respeito de produtividade no campo e assim moagem. Eu acho que ainda tem bastante preocupação por isso e por isso que muitas usinas optaram para postergar o início da safra. Eu acho que talvez essa leitura e esse entendimento é um pouco menor lá fora do país, ou seja, esse ponto de interrogação sobre o tamanho da safra no Centro-Sul, talvez no momento o mercado um pouco menos sensibilizado a isso. Entendi. Bom, e do lado do etanol, Andy, a gente tem aí a safra iniciando, né? Os preços nesse início de 2021 bastante altos aqui no Brasil para o etanol, né? E a expectativa de alguns agentes do mercado era de que esse preço recuasse, mas ainda assim a gente não tem visto isso. O que tem acontecido? Bom, na minha visão, Jonatas, acho que tem duas coisas acontecendo. De novo, eu vou voltar para o que eu falei a respeito da postergação por várias usinas do início da safra, na esperança que vai ter mais tempo para o canavial desenvolver. Então, a oferta, a disponibilidade de etanol é talvez um pouco menor do que normalmente nesse momento. Então, tem esse impacto no lado de disponibilidade. E a outra coisa é que ainda os preços de gasolina na bomba são bastante altos. Que São Paulo, o preço é médio em torno de R$ 5,20 por litro de gasolina. Então, esse preço alto da gasolina está dando bastante apoio para o preço de etanol na bomba. E isso eu apontaria como outra razão para que o preço de etanol ainda continua relativamente alto. Sim. Andy, vamos falar um pouco em relação à safra brasileira, né? Mais de números mesmo, né? A gente já deu um cenário aí de como o mercado tem acompanhado esse início de safra, né? Mas queria saber de vocês, né? Já tendo o início no Centro-Sul, a moagem, né? O Rabobank tem números atualizados aí dessa safra 21-22 para o Centro-Sul do Brasil? O que a gente tem de novidade, né? Devemos mesmo ter uma quebra em relação à última temporada? Jonatas, claro que a safra está só iniciando, então esses números são preliminares, mas a visão atual da gente é para uma moagem em torno de 5% menor do que a safra que fechou recentemente. Então, a gente está projetando uma moagem no Centro-Sul de 575 milhões de toneladas, em comparação com 605 da safra passada.
De novo, a gente está projetando um mix altamente açucareiro. E em termos de produção de açúcar e etanol, a gente está projetando uma produção de açúcar de uns 30, quase chegando a 36 milhões de toneladas. Isso é 7% abaixo da produção de açúcar na safra passada. E em termos de etanol, eu vou juntar a produção de etanol de cana e etanol de milho, uma produção total de 27,9 bilhões de litros, que é 8% abaixo das 30,4 bilhões produzidos em 2020 e 2021. Ou seja, resumindo, menos cana, menos açúcar e menos etanol, Jonatas. Sim, sim, e esse cenário o mercado já acompanhava, né, mesmo no início do ano, com esses altos preços do açúcar, esses altos preços do etanol, né, Indy? Agora, de fato, com a safra tendo início, a gente vai tendo algumas atualizações, é claro, mas esse é o cenário. Eu queria te perguntar, diante desses números que você nos passou, em relação ao mix, né? A gente já deve repetir a última safra, um mix muito mais açucareiro, só que a gente nesse ano tem um preço do etanol bastante valorizado, né? Como a gente já mencionou. A gente teve no início do ano preços altos, teve um repique de baixa aí, mas agora já voltou a ter até uma variação mais positiva nas usinas. Queria que você falasse em relação a esse mix. As usinas, elas ainda podem mudar alguma coisa nessa decisão de uma safra mais açucareira, por conta dos altos preços do etanol? Sempre podem, se o incentivo é suficientemente interessante, mesmo que uma proporção bem alta das exportações previstas para esse ano já estão regiados a preços bons. Então, eu acho que a sua pergunta é muito válida e é difícil fazer uma resposta assertiva, mas eu acho que tem, vamos dizer, duas coisas. Primeira coisa que, como eu falei, muitas das vendas já são travadas aos preços interessantes. E a outra coisa que a gente sabe que o mercado de etanol pode mudar, é influenciado por preços de petróleo e gasolina lá fora, que a gente sabe que são altamente voláteis. Está influenciado pelo câmbio. Não preciso enfatizar que isso também é altamente variável. Então, vamos dizer, fazer essa comparação e essa arbitragem sabe, é uma coisa que pode mudar e mudar rapidamente. Eu imagino com preços bons travados para açúcar, eu imagino que bom, teria um pouco de resistência, ou o preço de etanol teria que ser realmente espetacular para encorajar as usinas para fazer um washout de um contrato de açúcar para trocar para etanol. Mas possível mas por enquanto a gente continua achando que o mix vai ser altamente açucareiro. Certo, claro, vamos acompanhando tudo isso, né, Indy? Bom, do lado da demanda, o que a gente tem de informação, né? A gente mais recentemente teve dados de altas exportações por parte da Índia, tinha até uma preocupação no início do ano por conta da escassez de contêineres, né, relacionada à demanda relacionada à pandemia do coronavírus, né? Mas isso parece que se estabilizou por lá e em março tivemos exportações recordes. Também começamos a ter informações de mais envios de açúcar do Brasil, ainda que não seja da safra nova, mas exportações mais elevadas, line-ups mais elevados, na verdade, né? O que você tem de informação da demanda que também pode estar sustentando, né, os preços neste momento, Andy, além desse cenário fundamental que já falamos? Eu acho que talvez tem duas coisas acontecendo. Acho que quando você fala da Índia, o Brasil, acho que tem o ciclo natural de produção, que no hemisfério norte a safra indiana está chegando ao fim, a safra tailandesa já terminou. Então, a disponibilidade de açúcar para exportação nesses países exportadores importantes
do hemisfério norte, isso acaba diminuindo. E agora, nesses meses, começando agora, nesses meses para frente, realmente o Brasil começa a dominar o lado de oferta de açúcar para exportação. Então, eu acho que isso faz parte de um ciclo natural. Além disso, tem a questão de demanda, vamos dizer, global, se esse mercado voltou a crescer. Obviamente, é dependente da recuperação econômica, a saída da pandemia, e o resumo de atividade é uma recuperação de consumo assim, que obviamente não é uma coisa consagrada, a gente já viu que isso pode acabar sendo mais difícil do que a gente esperaria, mas a previsão é que essa recuperação econômica global vai ajudar a trazer o crescimento de consumo de açúcar de volta para um patamar normal. Então, a gente está imaginando um crescimento de 1,4% para consumo global de açúcar. Talvez eu só acrescentaria mais um ponto a respeito disso. A outra coisa que a gente observa é que vários países que são grandes importadores de açúcar, como a China, como a Indonésia, por causa das preocupações associadas com o fluxo de commodity nesse ano de Covid, parece que eles acabaram construindo estoques maiores do que eles fariam num ano normal. Então, acho que é uma coisa para ficar olhando e se realmente esses grandes estoques que eles têm vão resultar numa, vamos dizer, uma demanda um pouco menor para importações, talvez no segundo semestre. Mas isso é uma coisa para observar. Certo. Bom, Andy, claro, estamos aí então iniciando a safra no centro-sul do Brasil somente, né? E claro que teremos ainda atualizações durante todo o ano e gostaríamos então de contar com a sua presença aqui nos próximos meses para a gente atualizando aí todo esse cenário que colocamos aqui. Obrigado pelas suas informações por enquanto, Andy. Muito obrigado, Jonatas. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Bom, conversamos aí então com Andy Duff, que é estrategista global de açúcar do Rabobank. Tivemos um cenário, né, de informações da oferta, né, o Brasil, claro, tendo aí a confirmação também por parte do Rabobank de uma safra menor, né, de cana-de-açúcar, uma moagem também menor em relação ao último ciclo produtivo para o açúcar e também para o etanol, uma safra muito mais açucareira, né, do que de etanol, e também as informações da demanda, né, dando as atualizações aí que ainda sustentam também o mercado, além dessas informações de menor produção no centro-sul do Brasil. A gente, claro, vai acompanhar durante todo esse ano, né, essas informações até o final da safra 21-22, para saber o que se confirma aí dessas informações. Bom, por enquanto é isso. Não se esqueça de seguir o Notícias Agrícolas nas redes sociais. Estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no LinkedIn. E, claro, também seguir o nosso canal lá no YouTube para que você receba os vídeos, né, habilitando o sininho, você receba toda vez que estivermos ao vivo aqui as notificações, e também se assinar no canal para que você possa interagir aqui com os nossos apresentadores e também com os nossos entrevistados, mandando perguntas, questionamentos aqui que vocês têm aí para, claro, né, agregar aqui as nossas entrevistas. Bom, nós ficamos por aqui, daqui a pouco a gente segue com os nossos boletins ao vivo, também tem muita informação no site para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.